Comunicação Social, açorianas e açorianos que nos acompanham nesta transmissão da sessão de encerramento. Compete-me encerrar esta reunião magna. Não vos vou fazer um comício. Falar-vos-ei sim de algumas preocupações e de algumas das nossas convicções. Nós chegamos ao fim de mais um congresso regional, do nosso congresso regional. Mas nada acabou no PS. Pelo contrário, iniciamos outro percurso, é certo, com outras propostas e num tempo diferente, mas com o mesmo espírito de servir os açorianos e de afirmar os Açores. Queremos ser, esforçamo-nos para ser, melhores do que já fomos e o melhor que podemos ser. Um percurso que queremos fazer com uma atenção e uma proximidade constantes e reforçadas com os nossos concidadãos e com todos os que, com maiores responsabilidades institucionais ou cívicas, podem ser decisivos nos caminhos a prosseguir. E é por isso, não apenas por um dever de cordialidade, que começo por saudar todos os nossos convidados que desejaram estar presentes num gesto de cidadania no encerramento deste congresso, do nosso congresso do Partido Socialista. Com todos teremos certamente maiores ou menores acordos ou divergências, mas com todos procuraremos sempre os melhores entendimentos. Com os empresários, queremos vê-los confiantes a investir e competentes e socialmente responsáveis a gerir. Com os sindicalistas, queremos tê-los a influir e implicados na valorização do trabalho e nos caminhos da justiça social. Com as IPSS, queremos cooperar na elevação social e no suprimento das necessidades essenciais. Com os agentes educativos, queremos trabalhar para a inovação, a criatividade e a qualificação que nos deve identificar e valorizar. Com os autarcas, queremos contribuir para uma cooperação que estimule a coesão territorial, para uma reforma dos meios e competências que lhes estão afetos. Com o PS Madeira. Com o PS Madeira, aqui representado pelo seu presidente, queremos partilhar a defesa das autonomias e o respeito da República pelas especificidades de cada uma das nossas regiões autónomas. Com todos os outros partidos democráticos, todos os partidos democráticos que aqui estão presentes, bem como com todas as entidades que nos deram a honra da sua presença, queremos estabelecer uma relação que privilegie sempre o interesse regional mais relevante. Com todos os cidadãos, de boa vontade, oferecemos também a nossa vontade de os acolher e de os ter nas tarefas de um novo futuro. Com todos, sabemos melhor para onde e como poderemos ir. Saúdo, por isso, a vossa presença neste congresso, que tomo como um gesto de açorianidade e de cidadania. Muito obrigado a todos. Quero neste momento deixar uma palavra especial aos açorianos que residem fora das nossas ilhas, nas comunidades, nos Estados Unidos, no Canadá, nas Bermudas, no continente português e europeu. Em todas as paragens, muitos dos quais nos ouvem através dos órgãos de comunicação social e das redes sociais e que me têm feito chegar inúmeras mensagens de felicitações e de encorajamento. Quero dizer-lhes a todos que podem contar comigo, podem contar com o seu Partido Socialista para o seu reconhecimento
e para tudo em que possamos servir nas suas vidas junto das autoridades dos seus países de acolhimento. O PS não quer ser apenas o partido de todos os corvinos, florentinos, faialenses, picoenses, jorgenses, terceirenses, graciosenses, micalenses ou marienses. Ou dos que, nascidos ou vindos de outros lugares, vivem das nossas ilhas. O PS quer ser e tem muita honra em ser o partido de todos que sentem os Açores no coração. E se há açorianos, filhos ou netos de açorianos, que sentem os Açores no coração, entre eles estão, sem dúvidas, os que estão mais longe da sua terra de origem, para eles peço o aplauso dos congressistas, que é o abraço do PS reunido neste Congresso Regional. Minhas caras e caros amigos e camaradas, é com o presente e com o futuro que mais nos devemos preocupar. Mas é com o passado que podemos aprender. Permitam-me também que, por essa razão, que eu homenageie de uma forma sentida todos aqueles, e foram muitos, que em todas as ilhas, que ao longo destes 50 anos, fizeram este partido e ajudaram a fazer os nossos Açores. Permitam-me que o faça sem rodeios, nas pessoas do nosso primeiro presidente do Governo Regional e presidente honorário do Partido Socialista, Carlos César, e do meu antecessor, Vasco Cordeiro. Nos momentos mais fáceis, poucos, mas como perante os maiores desafios, eles foram sempre o motivo do nosso orgulho e agora do nosso reconhecimento. Muito obrigado, camaradas. Uma saudação igualmente à Organização das Mulheres Socialistas e com muita ênfase aos nossos jovens e à sua organização autónoma. A JS, de quem muito esperamos e com quem muito contamos. Na JS, nós exercitamos a nossa condição cívica e aprendemos que podemos ser agentes da mudança. Fomos e continuamos a ser o partido da juventude açoriana. Também por isso, aqui estou e aqui cheguei. Um aplauso para a juventude socialista. Quero também prestar um agradecimento a todos os nossos oradores convidados, especialmente àqueles que se deslocaram para esse efeito aqui aos Açores. E como não poderia deixar de ser, e com muito gosto em poder fazê-lo, a minha saudação entusiástica e de todo o nosso Congresso ao nosso líder nacional, que queremos que venha a ser o próximo Primeiro-Ministro de Portugal, o meu amigo e camarada, o Pedro Nuno Santos. Um obrigado sentido, por me teres permitido estar associado ao PS e ao que estamos a consolidar no nosso país. Um partido que é respeitador do seu passado, mas tal como nos Açores queremos ser. Um partido renovado, firme nas suas convicções, sério no seu procedimento e fiável na sua relação com os portugueses.
Obrigado por aqui estares, Pedro Nuno, associado ao novo futuro que queremos construir nos Açores. Eu sei, não precisavas de o dizer. Eu sei que a tua presença não é um simples ato protocolar, como todas as outras tantas visitas de outros tantos políticos que se repetem como uma desobriga para se desculparem ou para deixarem dito que acabam sempre por não cumprir. Sei que, para além de um ato pessoal, solidário, a tua presença é um ato com significado político marcante. Esse significado é o de garantir que todo o Partido Socialista segue as pisadas do PS Açores na defesa das autonomias regionais e das condições necessárias para o exercício pleno das suas competências e valorização efetiva da participação das regiões insulares nos desígnios nacionais. É com isso que eu sei que posso contar na Assembleia da República, agora, como futuramente, com a tua liderança à frente do Partido Socialista. Os Açores sabem que contam contigo, fazendo a diferença, porque mesmo antes de ser secretário-geral do Partido Socialista, te comprometeste com o objetivo que a revisão da chamada Lei do Mar respeitasse escrupulosamente as autonomias regionais, envolvesse ativamente as componentes do território que, afinal, projetam a nossa condição oceânica e atlântica, e que adotasse de direito e de facto o princípio da gestão partilhada do nosso espaço marítimo. Os Açores sabem que podem contar contigo e com o PS no âmbito também da reforma da autonomia, respeitando, por exemplo, o tempo de pronúncia dos parlamentos regionais para avançarmos com a respectiva revisão extraordinária da Constituição e da Lei de Finanças Regionais. Os Açores sabem que podem contar contigo e com todo o PS no exercício concreto da solidariedade nacional, seja acuando de calamidades, seja na compensação permanente das dificuldades decorrentes da nossa insularidade. Os Açores precisam, para ultrapassarem com sucesso os seus desafios, de uma nova relação entre a administração regional autónoma e os órgãos da República. Uma relação que deve encarar o sucesso de uma como uma parte do sucesso da outra. Uma relação sadia e não enganadora, isenta de desconfianças insanas e de conflitualidades persistentes, como as que têm acontecido. Cada um no seu lugar, cada um no exercício das suas competências, deve procurar que o Portugal inteiro seja também indispensavelmente construído na cooperação constante e no reconhecimento inteligente da naturalidade das nossas diferenças. É essa a visão adulta do Portugal inteiro que defendemos. E é nessa visão que o PS Açores e o PS Nacional confluem. Obrigado, Pedro Nuno. Os Açores sabem que podem contar contigo. Caras e caros amigos, açorianas e açorianos, este nosso congresso ocorre numa fase especialmente conturbada e incerta da situação internacional. A nossa condição europeia e atlântica não isenta os Açores, bem pelo contrário, de uma exposição aos fenómenos que resultam das crises e que, infelizmente, se acentuam um pouco por toda a parte. A guerra na fronteira leste europeia, para além do sofrimento associado, gera disfunções e comporta uma aplicação de recursos que é justa e indispensável para a segurança europeia, mas que gerará dificuldades orçamentais no contexto dos países da União Europeia às quais nós não estamos imunes. A situação gravíssima no Médio Oriente ofende a consciência das pessoas de bem, intranquiliza
os mercados e pelo seu potencial, sobretudo pelo seu potencial de contágio, e abala a confiança na economia e na economia em geral. Nós sofremos também com esses efeitos colaterais destes conflitos, independentemente da nossa situação geográfica ou, espero que não, por causa disso. Os desenvolvimentos e os formatos das guerras comerciais, designadamente entre os Estados Unidos e a China, não ajudam e aceleram outras tensões políticas. Outros conflitos armados também proliferam. A pandemia e a crise inflacionária deixaram marcas negativas de que ainda nós não recuperamos totalmente. E as crises sanitárias e ambientais são cada vez mais impressivas e devastadoras. E essas realidades atingem todo o planeta de que somos parte. Nós devemos ter a consciência de que nós não estamos isolados do mundo, que estamos muito dependentes da economia e da nossa envolvente externa, nomeadamente aqui nos Açores, de fluxos turísticos ainda não consolidados e da exportação, designadamente, de produtos agroalimentares, que, apesar de terem qualidade, estão ainda muito aquém do valor acrescentado que desejamos gerar e reter. Por tudo isso, este mundo em que coexistimos não está para distrações nem para leviandades, para isolacionismos nem para competências, como aquelas que estamos, infelizmente e não oportunamente, a atravessar com a governação açoriana. O nosso pensamento deve ser de preservarmos atentamente o que nos conserva, seguros, e o de procurarmos diligentemente precaver as melhores consequências. Ou seja, o presente que vivemos é um aviso incontornável para trabalharmos para um novo futuro. É isso, mais do que disputas de ocasião, deve ser a nossa prioridade. Mais do que casualidades, importam as causalidades. Mais do que a notícia do dia, importa a construção do futuro. E é isso que verdadeiramente deve interessar ao PS Açores. E é isso que interessa a todos os açorianos. Não nos basta. Não nos basta, porém, a prudência e a prevenção. Há muito para fazer nos Açores que o Governo não tem feito. Há muito para fazer nos Açores de forma diferente do que o Governo está a fazer. Nós temos hoje a mesma representação parlamentar que o maior partido da coligação governamental, o PSD. Somos o único partido que elegeu deputados em todas as 9 ilhas. Nós conhecemos a nossa região palmo a palmo, os seus potenciais e os seus bloqueios. Nós sabemos a importância que a concertação tem para resolver os problemas que se multiplicam e o valor que a estabilidade institucional representa para isso. Ao contrário, temos uma instabilidade parlamentar permanente, pois quem prometeu uma solução governativa não lidera, não propõe soluções, não estabelece pontes, não estimula o diálogo nem partilha responsabilidades. O Governo vive num espaço fechado, acautenado numa autossuficiência que não só prejudica a ele próprio, como prejudica a nós todos. Temos ainda por cima um Governo regional que trabalha frequentemente em sentidos opostos. Ora, com membros do Governo em guerras surdas por protagonismo, ora, com cada partido da coligação preocupado com a sua importância mediática, com a disputa do seu acesso ao controle da administração, ora, ainda dando aquela ideia que sabemos existir na prática, que subsiste no exercício governativo um bairrismo tóxico, que tanto tem prejudicado a coesão regional e a própria robustez da nossa autonomia. Por tudo isso, mas não só. O exercício, ou melhor, o papel do maior partido da oposição é a responsabilidade no escrutínio do trabalho ou da falta dele deste Governo torna-se fundamental para o futuro da região.
tenho sempre dito que apenas a análise e a crítica política, por muito apurada e justa que seja, não são suficientes para proteger os Açores da degradação e da desatenção que prevalece na gestão do governo e para o PS ganhar a confiança dos açorianos. Nós questionamos o caminho que está a ser traçado e devemos criticar, denunciar, contrariar os enormes erros que estão a ser cometidos no âmbito de políticas cruciais para o desenvolvimento dos Açores, nomeadamente ao nível das políticas de educação, da habitação, da saúde, da inclusão social ou até da gestão das finanças públicas. Devemos fazê-lo, é certo. Mas nenhum açoriano nos perdoaria que quanto mais o governo lhe falta, lhes retire o entusiasmo, a esperança em relação ao futuro, o Partido Socialista ficasse resignado apenas a esse papel de entidade especializada na crítica. Não é essa a nossa opção. Mais do que um partido de oposição, nós temos que nos afirmar como um partido de construção. De construção de um projeto alternativo de desenvolvimento económico e social para a nossa terra. A moção de orientação política global, aprovada vibrantemente neste Congresso, é um guia para essa definição. Enfatizando o que mais nos interessa e apontando as nossas prioridades de ação. Nós saímos deste Congresso reforçados na nossa unidade e nosso entusiasmo, mas saímos também mais apetrechados para nos batermos pelo futuro que queremos. Um novo futuro, como dizia ontem um camarada nosso, que signifique efetivamente algo substantivo para as pessoas. Desde logo, voltar a ter uma forte ambição para o destino da nossa terra. Alicerçar o otimismo, derrotar uma percepção que se espalha de que o dia da manhã na vida do nosso povo não será melhor que o dia de ontem. Tenho sempre dito, não. Nós não temos de nos conformar, nós não temos de ser os ultraperiféricos na educação, na pobreza, nos comportamentos aditivos e nas dependências, no acesso à habitação, no acesso à saúde, no rendimento e na economia empresarial. É possível estarmos entre os melhores do país no espaço de uma geração, se não perdermos tempo e tomarmos rapidamente e bem as opções que são as mais corretas. Por outro lado, trabalhar para o futuro dos Açores significa também o PS estar presente, estar atento, ouvir e sentir o clamor das necessidades, das expectativas dos nossos cidadãos e demonstrar, como diz sempre o nosso secretário-geral, empatia. E apresentar aquelas que são as soluções concretas e capacitadas para resolver os problemas reais da vida das pessoas. E também, camaradas, um novo futuro significa ter a capacidade, a coragem, enquanto partido político central na democracia açoriana, quando o interesse regional assim o impor, de propor os necessários consensos políticos com o partido maioritário da coligação. Mesmo que isso não pareça popular nos meios da oposição ou no nosso partido, ou quando isso implique partilhar decisões difíceis. Que fique, no entanto, sempre claro, há um mar imenso de diferenças entre o que faria o Partido Socialista se fosse governo e o que tem feito esta coligação nos últimos 4 anos. Disso demos nota ab início. Votamos naturalmente contra o programa do governo, porque este simbolizava e corporizava exatamente a divergência e essa distância. O mesmo tem acontecido e continuará a acontecer em muitos outros diplomas que estão no Parlamento Regional. Mas a nossa honorabilidade cívica, o nosso comprometimento com o melhor para os Açores não nos dispensa.
Não nos pode dispensar de, em matérias fundamentais para interesses regionais incontornáveis, conversarmos, sentarmos à mesa de uma forma franca e interessada, sem qualquer tipo de preconceito eleitoralistas, arguindo os nossos pontos de vista e convergindo daquilo que for necessário e aceitável. O exemplo que tenho vindo a dizer reiteradamente é o caso da SATA. A situação de quase ruptura financeira, operacional e de gestão do Grupo SATA põe em causa a sobrevivência já não apenas da empresa, que voa para fora da região, como também a empresa que garante a operação Interilhas. Para percebermos bem a gravidade do que falo, desde o início do plano de restauração da empresa, aprovado pela Comissão Europeia, ou seja, desde 2021, ou entre 2021 e o primeiro semestre de 2024, após 3 conselhos de administração diferentes e uma substancial injeção de dinheiros públicos, a SATA acumulou prejuízos de mais de 177 milhões de euros. O não cumprimento do plano de estruturação da empresa, o falhanço no processo de privatização e a necessidade de voltar a negociar com a Comissão Europeia a sua reestruturação, faz com que o PS reitere publicamente a disponibilidade imediata e a boa-fé para a criação de um grupo de trabalho conjunto para alcançarmos um acordo para salvar a empresa. Mas, meus caros amigos e amigas, não bastará, todavia, que o PS indique um representante para o Conselho Estratégico da SATA. É fundamental que se assegure a contribuição de especialistas reputados e conhecedores no meio económico e operacional, se for preciso, recrutando-os fora da região, de modo a corresponder às expectativas imediatas do regular funcionamento da operação, do acesso e estabilidade ao financiamento e de uma voz reforçada na renegociação que vai ser necessária fazer com a União Europeia. Meus caros amigos e amigas, manifestei recentemente ao Presidente do Governo Regional dos Açores, como foi público, a disponibilidade do PS para viabilizar o plano e orçamento para o ano 2025, caso fosse possível chegarmos a um entendimento em 11 medidas. É ao Governo que cabe, primeiramente, procurar os acordos que permitam a viabilização deste plano e orçamento. Não obstante, nós não podemos ignorar a precariedade da situação económica e social que a região atravessa. Como ainda ontem disse, é preciso reagir. É preciso agir já. E o PS, mesmo na oposição, vai contribuir para isto. Por isso mesmo, para o bem da nossa economia, dos nossos empresários, para manter a sustentabilidade das nossas contas públicas, exigimos ao Governo Regional maior transparência na execução do PRR. Exigimos que não agrave o valor da dívida pública regional, que reduza em 50% a enorme dívida que tem a fornecedores, que diminua no decorrer dos próximos anos os gastos sumptuosos com uma dimensão dos gabinetes dos membros do Governo, repondo o número de elementos que existia até 2020, pois não é admissível, na situação difícil que atravessamos, que tenhamos o maior governo da história da autonomia. Com estas opções, geraremos também disponibilidades que já avaliamos e que poderão ser alocadas para financiar outras medidas de emergência em áreas consideradas prioritárias. Entre estas áreas, quero destacar 4. O apoio urgente aos estudantes deslocados. O apoio urgente e fundamental aos estudantes deslocados
através de um apoio direto a 50% do custo da renda da habitação até o limite de 200 euros por mês de aluno deslocado. Sendo ao custo da habitação deduzido o valor de apoios sociais ou bolsas de formação que beneficiem para o efeito. Na habitação, igualmente que disse e afirmei, igualmente ontem que apresentaríamos alternativas, defenderemos em negociação com o Governo um programa para incentivar o aumento da oferta, assegurando contratos de arrendamento de longo prazo aos promotores de novas habitações, a quem reabilite habitação, a quem converta habitação que esteja em alojamento local em habitação permanente. Esta medida permitirá dar estabilidade aos investidores e estimular a construção e a colocação de habitação existente no mercado. Estas habitações serão posteriormente disponibilizadas pela região a jovens e a famílias de médio rendimento com uma primeira habitação. Estas medidas acrescentam às propostas que o Partido Socialista tem a nível nacional no âmbito da habitação. Para o aumento das qualificações dos açorianos. Matéria tão fundamental, como nós sabemos, para conseguirmos quebrar o ciclo da pobreza. O PS irá propor um plano específico, centrado na frequência do ensino superior, garantindo, por um lado, um acompanhamento individual do aluno através de um programa de tutoria ao longo do processo escolar. E, por outro lado, obviando que o contexto socioeconómico do aluno não seja um fator preponderante na probabilidade de sucesso escolar e no momento de acesso ao ensino superior. No âmbito do funcionamento do nosso Sistema Regional de Saúde, o PS defenderá um programa extraordinário de redução da lista de espera de cirurgia nas especialidades mais afetadas pelo incêndio no H10, com reportes trimestrais da sua execução ao Parlamento. Apresentaremos, evidentemente, no quadro parlamentar, outras propostas que entendamos importantes ou tipificadoras do nosso posicionamento. Nós já fizemos a nossa opção. Nós não pedimos, nós oferecemos a nossa contribuição. O Governo Regional escolherá, nesses contextos, se quer aproveitar a oportunidade para poder ter um orçamento que inclua o nosso contributo, ou se vai permanecer no atalho que tem favorecido se apoiar na força extremista e retrógrada com quem se embrulha um dia sim, um dia não, da desorientação que temos vivido. Meus caros amigos e amigas, nós não podemos ignorar muitas daquelas que são as fragilidades que envolvem a nossa democracia, a nossa autonomia e a confiança nas nossas instituições. É certo que um bom governo e uma boa situação económica e social resolvem, ou pelo menos atenuam, esses déficits. Mas há dimensões ainda sectoriais que contribuem num ou noutro sentido. O PS não pode ficar alheio, nem ficará alheio a estas problemáticas. Quem anda pelas ruas, quem fala com pessoas, quem visita empresas, seja na agricultura, seja no comércio, quem se encontra com homens e mulheres nas listas de espera de serviços públicos, quem olha nos olhos de ver a participação cidadã e os resultados eleitorais, ou simplesmente observa as redes sociais, encontra sinais múltiplos e crescentes dessa desconfiança e desse desencorajamento com a nossa administração. Não é... Faltou água. Não é com a boçalidade e o oportunismo de certas forças políticas que também existem na nossa região,
que, como eles iludem as pessoas, que se põe ordem na casa, que se ultrapassam essas desconfianças ou se resolvem quaisquer destes problemas. Essas pessoas não se interessam pela democracia a não ser para as desacreditar. A melhoria da confiança na autonomia e na democracia é obra para os autonomistas e para todos os democratas. É por isso, uma tarefa para partidos como o Partido Socialista. Para isso, compete-nos primeiro não esconder a cabeça na areia sobre as incapacidades que são reais. E, em segundo, trabalhar para as ultrapassar. É nessa perspectiva que, ainda no decorrer desta legislatura, aliás, muito em breve, vamos acordar com a maioria, se for esta a sua vontade, das forças políticas, uma revisão profunda do funcionamento da Assembleia, aprimorando e atualizando os meios de controle sobre a atividade do Governo e, entre outros aspectos, estabelecendo mecanismos de regulação da atividade de representação de interesses juntos dos órgãos do Governo próprio e da própria Administração Regional. Também, com o objetivo de melhorar a qualidade da Administração Regional, iremos incorporar medidas para reforçar a transparência, o rigor, a independência na seleção dos funcionários públicos e a igualdade de oportunidades no acesso aos serviços. Um exemplo será o de criar semestralmente um único procedimento concursal para recrutamento geral, centralizado em cada ilha e por categoria profissional ou área de recrutamento específico, nomeadamente assistentes operacionais e técnicos superiores nas diversas áreas. Esse procedimento concursal terá uma avaliação assente numa prova escrita com a possibilidade de consulta, cujas perguntas serão sorteadas à frente de todos os concorrentes, tendo por base 500 perguntas previamente conhecidas por todos os concorrentes. Esse procedimento concursal semestral para a administração pública será coordenado por uma comissão de recrutamento e seleção, cuja composição e designação serão definidas pelo Parlamento por uma maioria de 2/3. Esse concurso semestral, por categoria, irá criar uma única lista ordenada, que constituirá, em cada período, a única bolsa possível de recrutamento da administração. Camaradas, nós fomos pioneiros na limitação de mandatos no cargo, por exemplo, de Presidente do Governo Regional dos Açores. Nós queremos agora limitar a 12 anos o exercício de funções como a de diretor de serviços, chefe de divisão ou cargos equiparados na administração regional. Falei-vos destes aspectos em particular da administração pública, em cujos processos decisórios também trabalharemos para promover eficiências e transparência, desde o atendimento à concessão de um apoio. Mas não nos dispensaremos de tratar outras dimensões do aperfeiçoamento que se exige também em outras áreas. Uma coisa é certa: a nossa autonomia precisa de estímulo. E o PS tem o dever e a convicção para estar exatamente na primeira linha deste esforço imprescindível. Meus caros camaradas, meus caros convidados, uma última referência. Quando nós falamos de educação, não estamos apenas a falar de estatística. Estamos a falar do futuro, ou de futuro, de um novo futuro. É bom não esquecermos que os maus resultados escolares são, em regra, um reflexo das sociedades injustas e desiguais, com especial enfoque na pobreza e no desprovimento económico e cultural. Por isso, queremos criar
como tenho dito exaustivamente, um pacto social para constituirmos uma escola a tempo inteiro, com a participação de todos. E aproveitando a presença do nosso secretário-geral e do líder nacional do nosso partido, é importante que esse pacto nacional inclua o Governo da República. Esse pacto deverá constituir-se como um projeto de interesse comum que faz Portugal mais inteiro, dispondo do enquadramento como está previsto na Lei de Finanças das Regiões Autónomas. Eu tenho sido muito claro na necessidade de nos concentrarmos em apostar fortemente na nossa economia, na criação de emprego qualificado e na subida dos salários nas empresas. Dada a escassez de recursos financeiros e privados na nossa região, é imperativo, ao contrário do que está a acontecer, fazer escolhas estratégicas, estabelecer prioridades de investimento. Não vale tudo, nem tudo vale o mesmo. Há que fazer escolhas. Há que tornar a resposta do Governo aos agentes e aos investidores mais eficientes, mais rápida, menos burocratizada, seja na agricultura, seja nas pescas, seja nas novas economias. Nós confrontamos na nossa região, ao contrário do que aconteceu com o continente português, com uma desvalorização relativa dos salários acima do salário mínimo e uma redução da amplitude salarial regional. É igualmente por isso que tenho falado de um programa de incentivo ao aumento do salário médio regional, através da devolução a cada empresa, ao abrigo daquelas que são as nossas competências autonómicas, do acréscimo da receita de IRS que a região obtiver com os aumentos salariais que as empresas concretizem acima do salário mínimo regional. É, de resto, uma forma de apoiar as empresas neste esforço sem encargos acrescidos para o nosso orçamento regional. Termino, meus caros amigos e amigas, camaradas, dizendo que ao PS Açores não se coloca apenas o desafio de chegar, quanto mais depressa, melhor, ao poder regional. É claro que nós temos esta ambição de chegar ao poder regional, mas um partido com a nossa história não se subsume à disputa do ato eleitoral imediatamente seguinte. Nós temos uma grande tarefa à nossa frente, que é simultaneamente pedagógica e efetiva. Reabilitar a política, prestigiar as nossas instituições, acreditar os políticos, favorecer a inclusão e restituir a confiança na democracia, tornar a autonomia sinónima de governação atenta a todos e a cada um, fazer da prática governativa regional uma ferramenta de eficiência, discernir sobre o que é prioritário, valorizar a obtenção dos resultados que interessam ao futuro e aos Açores sustentáveis e fazer do PS um fórum de ação cívica e crítica inteligente. Em suma, fazer do PS Açores o partido das soluções e não apenas o campeão das oposições. Todos temos de trabalhar para isso. Dirigentes do partido, deputados, autarcas, militantes, simpatizantes, independentes que reconheçam como uma força acolhedora da opinião, como uma plataforma de participação o Partido Socialista. Para sermos o que queremos ser, não bastam o meu e outros discursos. O que faz falta é metermos a caminhos por esta ilha fora, provar junto do povo,
no dia a dia, de lugar em lugar, problema por problema, assunto por assunto, provar uma coisa que eu acredito profundamente. Que nós não nos conformamos com as insuficiências, que somos de outra têmpora, que podemos ser melhores e que faremos melhor quando voltarmos de novo ao governo. Esse é o nosso compromisso, com que devemos sair de mais este Congresso. Vamos trabalhar pelos Açores para um novo futuro. Viva o PS! Viva os Açores! Viva Portugal!
Muito obrigado a todos pela vossa participação. Damos como encerrado o 19º Congresso de PS Açores. Muito obrigado. Pedro,